tarde, boa noite, a paz do Senhor, a cada um que vai escutar e vai ver este vídeo, que este vídeo possa servir de bênção, de alento para o teu coração, que Deus possa falar grandemente através deste vídeo, porque a boca é minha, mas a palavra é de Deus. Eu vou ler aqui em Daniel, no capítulo 6, que diz: Daniel na cova dos leões. Vou ler aqui a partir do versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitão e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, a fazerem firme este mandamento, que qualquer que por acaso, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Aqui, todos eles que fizeram esse edito, eles sabiam do ego do rei. Eles sabiam como o rei, ele era orgulhoso, né? E ele se achava grande por ter destruído, o Império Babilônico. E esses prefeitos, presidentes, eles não fizeram isso para poder engrandecer o rei, não. Eles fizeram isso porque eles queriam pegar Daniel em alguma falha e não viram falha nenhuma em Daniel que pudessem acusá-lo de alguma coisa, a não ser, né, em Deus, no Deus que ele servia. E eles sabiam que 3 vezes ao dia, Daniel ia para sua janela, para o lado de Jerusalém, e ele começava a orar ao seu Deus. Então, arrumaram testemunhas, e Daniel sabia do edito, mas ele não quis, não é que ele não quis saber, mas ele achou que não era conveniente, porque qualquer coisa que te tire do propósito de Deus não vale a pena, não vale a pena. Então Daniel achou que não valeria a pena. Ele era o rei, mas ele servia a Deus. Então, quando os nossos governantes, eles fazem lei que ferem os nossos princípios bíblicos, nossos princípios morais, nós podemos dizer que não. Nós devemos dizer que não. Nós devemos nos levantar. Nós não devemos ficar à mercê de muitos governantes aí que vivem fazendo o povo sofrer. Nós não podemos. E Daniel, ele resolveu que ele não iria fazer o que foi editado naquela lei dos medos e persas. E ele ficou ali e
foram e falaram com o rei Dário e disseram que Daniel estava orando ao Deus dele 3 vezes ao dia. E que o edito dizia que não se podia pedir nada a nenhum Deus e nem a homem por 30 dias. Então, o que foi? O rei teve que mandar Daniel para a cova dos leões. Ele teve que mandar, era uma lei, não podia voltar atrás, estava assinado, não podia voltar atrás. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Como sempre, o bem sempre vence o mal. Em todos os obstáculos, em tudo que acontece. Não é só em filmes, em novelas, não. Sempre o bem vai vencer o mal. Porque o bem é muito mais poderoso do que o mal. Muito mais. Nem se compara. E jogaram Daniel ali naquela cova. E o rei, naquela noite, ele resolveu não comer, não se alimentou, ficou preocupado com Daniel. E no outro dia, bem cedo, ele foi lá na cova dos leões e disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo, por acaso o teu Deus te livrou dos leões? Vive, ó Deus, vive, ó Rei, o meu Deus fechou a boca dos leões. Glória a Deus, aleluia. Quando tem crente fiel na cova, o leão tem que jejuar. Não vai. Deus, tu não vai morrer na prova. Ninguém morre na prova. Não. A gente passa por ela. Passamos pelo deserto, sabendo que deserto é lugar de passagem. Não é lugar de moradia. Não é lugar. Então, as nossas vidas é assim, nós passamos por dificuldades, como Daniel passou ali, mas ele não deixou de fazer aquilo a que Deus o designou para ele fazer, que eram as orações que ele fazia todos os dias, da janela do seu quarto, do lado que dava para Jerusalém. E ali ele fazia as suas orações por Jerusalém, apesar dele não estar lá. Estava lá no exílio ainda, ele era um dos 3 príncipes e tinham ciúmes dele. Tinham inveja de Daniel, porque Daniel era um homem íntegro, porque Daniel tinha o brilho que eles não tinham. Porque Daniel era um servo de Deus, andava segundo a palavra de Deus. Então eles queriam destruir de todo jeito. Porém, quando tirou Daniel da cova dos leões, foram lançados todos aqueles que fizeram isso com Daniel. E os corpos dele nem chegaram no chão. Os leões os devoraram. Por quê? É de balde você lutar contra um servo de Deus. Um servo de Deus fiel. Eu vi uma reportagem uma vez, a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, dizer que temia mais a um crente de joelhos orando do que a todos os exércitos do mundo.
A oração de um crente fiel tem valor, tem poder. Não é que ele mereça, é Deus que faz isso. É Deus que faz assim. Não é que nós somos coisa boa, porque nós não somos não, viu? Nós não somos coisa boa. Mas nós estamos querendo melhorar, estamos buscando melhorar. Estamos buscando fazer a vontade de Deus. E temos que estar lendo a Bíblia. Evangelho é isso, evangelho é renúncia. Um evangelho que não tem renúncia não é evangelho. O evangelho ele tem que te confrontar. Ele tem que esfregar na tua cara o teu pecado. O que tu estás fazendo de errado? Se não for assim, não é evangelho. Se ele não te confrontar, não é evangelho. Evangelho de coisas boas, você só vai ter isso, você vai ter coisa boa, você vai ter aquilo. Não! Evangelho tem cruz, evangelho tem sangue. O sangue de Jesus. Este é o evangelho. O evangelho de cruz, o evangelho que te confronta, o evangelho que diz que você não é nada, que você não merecia. É tanto que disse que nós estamos na graça. O que é graça? Favor não merecido, porque nós não merecíamos, mas sempre existe o mais. O amor de Deus foi tão grande para conosco, quando Ele nos fez ali, foi para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Foi para que Deus tivesse comunhão conosco. É tanto que todo final de tarde, Deus ia conversar com Adão. É um privilégio muito grande. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. Ele não precisa de nós. Ele não precisa. Tem os anjos, tem os querubins que o adoram, de dia e de noite, que dão glória. Tem eles para o adorar. E nós, para quê? Para que servíamos? Mas a misericórdia de Deus é tanto, o amor é tão grande de Deus para conosco. Entenda o amor de Deus. Pelo amor de Deus, entenda. Tudo que foi feito no mundo, Deus disse: haja. Haja luz, haja trevas, haja isso, haja aquilo, haja montanhas, haja mares, haja a parte seca. Tudo Deus disse: haja. Mas quando Deus ele foi fazer o homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você tem noção do amor, do carinho que Deus teve de fazer você, de te fazer, de fazer aquele homem, imagem conforme a imagem de Deus. Você tem noção do amor que Deus usou para fazer ali? Você tem noção disso? O amor de Deus é muito grande, é incalculável, é imensurável.
Ninguém consegue definir o amor de Deus para com nós, pecadores. Todos os tempos, depois que o pecado entrou no mundo, foram muitas coisas que se passaram, muitas coisas aconteceram. Mas sempre Deus estava tirando uma pessoa para ficar em evidência. Sempre Deus estava dando oportunidade para Israel, que é o povo dele, o povo escolhido, o povo obstinado, que Deus muitas vezes teve que castigar Israel por conta dos pecados. Porque Israel parece que não reconhecia que Deus era Deus. Então, Deus fazia o quê? Um confronto. Ele confrontava com a palavra dele. Evangelho que não tem renúncia, que não tem confronto, que não te edifica, não é evangelho. Não é evangelho. Pode ser qualquer uma outra coisa, viu? Mas evangelho não. Evangelho não. O evangelho, ele te doutrina. Ele te mostra o caminho para onde você deve ir. Ele te diz, ele te pega até pela mão e te leva. O evangelho você tem que renunciar. Renunciar a quê, irmã Lúcia? Renunciar ao pecado. Renunciar às coisas que aos olhos de Deus não é bom. Renunciar. Renunciar. Renunciar aos desejos da carne. Renunciar a tudo quanto pode destruir não, mas que possa atingir a santidade de Deus. Precisamos agora estar mais atentos do que nunca. Tempos difíceis, onde o certo é errado e o errado é o certo. Tempos que alguém procura dizer, não, mas não é assim. Tempos de evangelhos de muitas facilidade. Isso pode. Ah, mas isso aí não tem problema. Realmente não tem problema, viu? Só tem uma coisa. No céu não vai entrar, não. Com esses maus costumes, sem você ser confrontado, você não vai entrar, não. Assim, não. De qualquer jeito, não. De qualquer jeito, você não entra, não. A única pessoa, a única coisa que pode destruir você é você mesma. Você mesma pode destruir você. Pense. Veja o que você vai fazer. Leia a palavra de Deus. Leia os mandamentos. Vejam a vida daqueles que foram enviados por Deus, que passaram por aqui, que deixaram a história, para que nós pudéssemos saber que foi o que aconteceu. Então, meus irmãos, hoje é o dia que você precisa estar com Jesus, estar firme na rocha, e esta rocha é Cristo. Cristo, ele está chamando você para que você possa fazer uma aliança, um elo com ele. Sai dessa mesmice,
Abre o teu coração para Deus. Abre a tua vida. Deixa Deus entrar, fazer morada no teu coração. Tira tudo que não presta e fazer tudo novo. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus.